pessoal, estamos aqui de volta no Filomena Legalmente Digital e hoje eu tenho a honra de receber o meu amigo Luiz Alencar, que é fundador da Orza, palestrante, mentor, rapaz, bomba no mundo dos negócios. E aí, Luiz, fala um pouquinho sobre a Orza, sobre os seus projetos, o que é que tem por vir aí para 2026? Filão, antes de mais nada, muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você. 2026 é um ano que promete. Na verdade, eu falo isso em todos os anos, né? Porque a gente está em busca sempre de evoluir. 2026 vem novos eventos. 2026 vem digital, vem eventos no digital, Vá. né? 2026 certamente vem grupo de mentoria e muito mais empresas transformadas. Esse é o nosso papel na sociedade, né? Impactar pessoas e famílias através dos negócios. Sim, inclusive falar com o Luiz é falar com uma pessoa realmente apaixonada pelo que faz. Eu sempre aprendo muito com você e a gente já vai começar valendo. Luiz, tem um mito no digital. Quanto mais eu vou ali postando, eu vou vender mais, consequentemente eu vou ter lucro. Isso é mito ou é verdade? Isso é uma excelente pergunta. Eu vou causar. É um Tá, mito, calma. certo? É um mito. Por quê? Porque postar mais não é sinônimo de vender mais, né? É sinônimo de talvez mais alcance, não de mais venda. E um outro ponto, vender mais não é sinônimo de lucrar mais. Existem inúmeras empresas que vendem bastante, mas quanto mais elas vendem, mais elas se complicam. Só para tu ter uma ideia. Conversei ontem com uma empresa do Rio Grande do Sul e ele me afirmou o seguinte: olha, toda venda que a gente faz, a gente está vendendo prejuízo. Vamos supor que o prejuízo de R$ 2.000. Eu falei para ele, então, a cada venda a mais, tu vai ter mais lucro ou prejuízo? Ele, poxa, prejuízo. Então, assim, não necessariamente vender mais vai te gerar mais lucro. É, sem dúvida, um dos três caminhos para você aumentar o lucro. Que caminhos são esses? Aumentar a receita, que vem através da venda, não necessariamente e exclusivamente, mas sim através da venda. Reduzir gasto, ou seja, cortar gasto efetivamente. E aumentar a produtividade, ou seja, fazer mais com menos ou mais com o mesmo. Esses são os únicos três caminhos que você vai trilhar para aumentar o lucro. Então, a gente poderia dizer que a questão do lucro está muito alinhada à questão da gestão financeira do negócio, não é isso? 100%. Eu diria que 100%, inclusive, é isso que eu defendo. Muita gente confunde a OSA, Filó, como uma empresa de consultoria financeira, né? E nós não somos uma consultoria financeira, nós somos uma empresa de gestão baseada em informação financeira. A gente acredita numa gestão baseada em dados. E os dados, aqueles primordiais, são os financeiros. O número ele fala, né? Então, a gente identifica oportunidades e problemas através dos números. Na verdade, problemas e oportunidades. Todo problema ele traz uma oportunidade junto com ele. Todo problema existe uma solução. A grande questão é, que solução é essa? Aí você pode ter um parceiro, uma empresa que, enfim, tem várias estratégias mapeadas, desenhadas, testadas, validadas para que você não gaste mais tempo do que o que deveria por uma solução. Eu adoro uma frase que tu sempre fala nas tuas palestras, nas tuas exposições, que tu pergunta quanto tempo a sua empresa vai durar se você não estiver ali dentro, inserido dentro da empresa. Tem a ver isso com gestão, realmente? Quando tu fala isso, o que é que tu quer deixar de recado para aquele empresário? Gestão, ela envolve muita coisa, tá, Filó? A gestão que a gente acredita, repetindo, ela é uma gestão baseada em informação. Quando o dono da empresa, quando o empresário, ele toma decisão baseada exclusivamente na intuição, e por que que eu enfatizei o exclusivamente? Porque a intuição ela faz parte da tomada de decisão. Quando eu Sim. tomo somente baseado na intuição, eu posso acertar, mas imagina a intuição baseada em dado. Então, assim, quando a gente faz a pergunta quanto tempo tua empresa ficaria viva no mercado se tu parar de vender hoje, eu estou te falando sobre gestão, não sobre dinheiro. Eu estou te falando assim, amigo, amiga, quanto tu precisa vender a mais? Ou por quanto você precisa vender a mais? Ou quanto você precisa captar no mercado? Ou quanto você pode investir? Eu estou fazendo um monte de perguntas junto com isso. Eu estou falando sobre
vida, sobre tempo de empresa. Poxa, Luiz, a resposta que eu mais escuto é: Luiz, eu não faço ideia. Eu disse, então a gente tem um problema. E todo problema Tem uma tem uma solução. solução. Que é o quê? Amigo, você precisa saber a data que a sua empresa supostamente morreria, se tudo que você está prevendo acontecer. Se você não tem essa informação, muito possivelmente você vai tomar decisões baseadas exclusivamente na intuição. E a mente mente. Com certeza, é Então você engraçado. pode entrar numa seara que você não queria. Eu acho que é uma forma de você tirar a pessoa da zona de conforto, fazer a pessoa pensar, porque eu acho que o empresário ele só existe, ele vai e ele não para refletir sobre esse tipo de questão, Sem dúvida. né? Tem até um exemplo, Filó, até pegando o gancho o nosso tema aqui, né? A gente tem uma cliente que é uma agência de marketing, uma agência de tráfego. A gente fez a análise, essa pergunta que a gente acabou de comentar aqui, em julho, dia 3 de julho. A resposta foi: a partir daquele momento, a empresa tinha todas as contas até o final do ano paga. O dono da empresa poderia ter dois raciocínios. O primeiro poderia ser: opa, então estou confortável. Não preciso mais vender porque minhas contas estão pagas. Mas sabe qual foi a percepção que ele teve? Ah, Luiz, agora eu entendi. Daqui para frente eu não trabalho mais para pagar a conta. Daqui para frente eu trabalho para aumentar o meu lucro. Eu disse, é É esse o outra ponto. É perspectiva, outra né? perspectiva. Você trabalha com outro, não é nem com outro peso, é sem peso. Você trabalha com outro objetivo, com outro foco, que é aumentar o lucro. E tu também tem algum caso emblemático de uma pessoa que vendia muito, mas não tinha lucro, só o faturamento era alto, mas o lucro não vinha. Tem, a gente tem alguns casos. Eu vou falar de dois aqui. A gente tem, existe um caso, vou falar desses dois casos porque uma coisa é você demitir o cliente, outra coisa é você demitir o produto. E a gente tem esses dois casos, né? Que um cliente descontinuou um produto e, por consequência, abriu oportunidade, abriu brecha, abriu chance para que outros produtos, aqueles mais rentáveis, começassem a ser comercializados. E aí o lucro aumentou. E um outro caso foi que a gente demitiu um cliente que supostamente era sobre branding, carteira, era um bom cliente, mas era um cliente que não deixava resultado. Então a gente demitiu esse cliente e o lucro começou a aparecer. Olha só, que curioso, né? Começou a aparecer por uma razão óbvia. Esse cliente era um cliente que dava prejuízo. Mas demitir cliente é um tabu. E descontinuar produto também. É difícil, né? Difícil. Muito por conta do ego, né? Poxa, eu criei, eu vou descontinuar isso daqui. Você me conhece um pouquinho mais, eu mudo de produto, eu penso em novos produtos, talvez Tu eu penso testa, talvez a cada repensa. semana. Não Sim, sei se precisa ser tanto assim, né? eu que diga. Mas, mas você precisa estar no movimento. Senão Sim. você vai acreditar naquilo que você criou e fica meio enraizado, algo que talvez não te dê resultado, aquele que você queria. Luiz, como a gente fala muito para a agência de marketing, me diz aí qual é assim o buraco da agência de marketing, qual é aquele problema que é recorrente nas agências de marketing quando a gente fala sobre lucro. Será que o pessoal está pronto, hein, Filó? Ai, vai ser impactante, hein? Vai. O problema das agências de marketing são seus donos. Eu vou te dizer por quê. Porque o marketing trabalha com exposição. A gente está respondendo para marketing, mas isso serve para muitos outros Geral, né? negócios, tá? O marketing trabalha com exposição. Se o marketing trabalha com exposição, eu vou usar uma rede aqui, a rede Instagram, né? É a que mais se usa, enfim. Eu preciso mostrar nessa rede um resultado que muitas vezes eu não tenho. Você acredita? A gente já teve um outro cliente que vendia esse tipo de produto que 50% da receita da empresa ia para o bolso dele. 50%. Agora imagine o seguinte, 100% das vezes que a empresa precisava fazer um reinvestimento, precisava fazer uma nova ação, a empresa não tinha dinheiro. E aí ele precisava aportar dinheiro na empresa. E a pergunta foi, pô, Luiz, não funciona, cara, porque nunca sobra. Eu disse, é lógico, Eu tiro um, né? tu tá vivendo uma vida que a tua empresa não comporta. Então,
o recado que eu deixo para as agências de marketing, e não só, é que o estilo de vida do dono quebra um negócio. Então, adeque o seu estilo de vida à condição que a sua empresa tem, senão você duas pessoas quebradas, uma física e uma jurídica. Boa, boa. E aí eu acho que a próxima pergunta, tu vai ainda continuar nessa pegada. Vamos lá. Quando a gente fala de infoprodutores, por que que eles confundem lucro, faturamento e ego, Luiz? É nessa pegada também, não é não? Se tem uma medida de crescimento comum no mercado, é o faturamento. E a gente já começou a falar disso, na verdade, quando você me perguntou se vender mais é sinônimo de lucrar mais. Vender mais, como eu comentei, é um dos caminhos. E a medida de crescimento natural de todo mundo é o faturamento. Ah, eu faturei 100% mais do ano passado. Poxa, que bacana, cresceu, legal. Sobrou quanto? Né? Então, assim, confunde-se o faturamento com o recebimento, com o lucro. E isso tem 100% a ver, e tá a resposta na pergunta já com o ego, né? Porque eu quero viver uma vida que eu não posso. Imagina o seguinte, imagina, Filó, que eu resolvi, a joia do homem é o relógio. Tenho uma empresa, minha empresa é financeiramente saudável, eu vivo relativamente bem, mas imagina que eu resolvi comprar um Patek Philippe, um Richard Miller. É um relógio de algo em torno de R$ 1.200.000, usado, certo? Então, assim, faz sentido? Para esse momento, eu ter um Richard Miller? Faz sentido para esse momento eu entrar nesse tipo de investimento? Faz sentido eu comprar uma Porsche agora? Será que não é melhor comprar um Corolla Cross? Ou seja, é eu adequar a minha realidade ao que é a realidade do que a empresa consegue me suprir. Boa. No digital tem muito também a questão de mentorias, né? Ah, Sim. passa a minha mentoria e passe a ter como faturamento 100K. Esse 100K, até essa questão dessa promessa, tem a ver com essa diferença, você saber diferenciar o que é lucro e faturamento, não? Sem dúvida. Nota, quando você fala assim 100K e você vai para o digital assim, ele é fantástico, Sim. é democrático, É escalável. é escalável, sendo que é muito vendido uma facilidade que não existe. Para você ter resultado no digital, você tem que trabalhar bastante. Imagina a quantidade de pessoas que já passaram por aqui e te falaram a mesma coisa, né? Você tem que trabalhar muito, você gasta dinheiro para estar no digital. Então imagina o seguinte, o digital, ele é atraente. Sim. Minha mentoria para você chegar no 100K, quanto é que custa isso? Ninguém faz essa pergunta. Vamos lá, Como você vai investir, né, para chegar quanto é que ali? você vai investir? Fala-se muito, poxa, tu precisa fazer um lançamento, né? Tem um custo. Tem um custo e é um custo alto, né? Você não consegue fazer um lançamento com R$ 1.000. Ah, mas eu escutei falar que tem uma modalidade de lançamento que é 6 em 7. Poxa, É que legal, famosíssimo. famosíssimo. 6 em 7. A que custo? Ninguém fala do quanto é que você gasta para isso. Você está preparado? Você Teu está bolso preparado para aguenta, isso? né? Exatamente. E como é que tu detecta que aquela empresa está ali sobrevivendo por sorte? O dono está achando que ainda que está bem, está de boa, mas aí tu olha, não, esse daqui está só respirando. São alguns fatores, né? A gente estava conversando aqui mais cedo antes sobre um caso de um caso específico, Sim, e a gente concluiu que nunca é só por uma razão de uma única coisa. Existem uma série de fatores. O primeiro fator que eu vejo, que eu observo, né? Isso eu observo bastante. Quando eu sou procurado e a pessoa fala assim, Luiz, eu estou precisando muito. Eu vou rapidamente, e aí eu vou julgar, né? O estilo de vida daquela pessoa. Cara, faz sentido com aquela empresa. A outra coisa que eu vou avaliar é quanto é que você gera, quanto é que a tua empresa tem capacidade de gerar caixa. Vou te dar um exemplo. A gente tem um cliente que fatura 5 milhões por ano, desculpa, por mês, certo? Ele tem uma necessidade de pagar a conta ali de R$ 250 mil por dia, sendo que ele só gera 237.
É, Então, eu vou entender a tua capacidade de gerar caixa versus a tua necessidade de consumir esse caixa. Esse é um outro indicador, né? A gente está num momento que fluxo de caixa é crucial, tá? Você responder aquela pergunta, quanto tempo tua empresa fica viva no mercado? Se você parar de vender hoje, é crucial. Por quê? A gente vai entrar num período de reforma. A partir de 2026, algumas sim. empresas já estão, Deve se adaptar o devem quanto se antes, né? adaptar, né? E o nome do jogo vai ser fluxo de caixa. Até tem história dos créditos, né? De Tem a história compensar dos as créditos, dívidas. tem a história da antecipação do pagamento do tributo, que algumas empresas antes tinham Não faz, 50 dias para você pagar o tributo, agora não agora tem é de mais, você paga imediato. no ato. Então, assim, o jogo é o jogo do fluxo de caixa. Sugestão e o digital, Filó, ele tem essa, eu vou dizer essa negligência. Como entra muito dinheiro Sim, constantemente, certo? Que eu esqueço de olhar como é que é o meu fluxo. Ah, não preciso olhar o fluxo não, porque está sempre entrando dinheiro, né? A gente teve um caso de um cliente que ela fez um lançamento de produto físico. Na primeira semana ela vendeu R$ 60.000. Ela, poxa, Luiz, o negócio é maravilhoso. Eu disse, poxa, que legal, cara, o dinheiro saindo pelo ralo. Maravilhoso, que bom. Quanto foi que sobrou? A gente foi olhar a conta, sobrou R$ 2.000. Ela olhou assim, entra muito dinheiro, mas fica quase nada. Ou seja, qual fluxo gerou? Fluxo de caixa é o nome do jogo de 2026, se você quiser permanecer no mercado. boa. Tu sabe que, como tu sabe, eu trabalho muito com contratos, inclusive, né? O Luiz é meu cliente. Mas tu achas, assim, que a falta de contratos bem estruturados tem reflexo na questão da saúde financeira daquela empresa? 100%. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho um contrato, Hum, certo? Que alguns contratos têm cláusula de covenant, né? A cláusula de covenant são aquelas cláusulas obrigatórias caso algo aconteça, existe uma consequência para aquilo, né? Imagina se o meu negócio pede algo nesse sentido e eu não tenho. Imagina se os contratos, se quem eu contrato tem uma cláusula dessa e eu não conheço, não sou orientado. Os meus contratos estão todos é, estruturados e segurados. Por quê? Porque eu tenho a Filó como minha advogada. O contrato ela revisa, o nosso, ela revisa aqueles que a gente recebe, está sempre é, revisando, exatamente. Mas o ponto é, o contrato ele é crucial. sim. Seja aquela revisão daquele contrato, o seu contrato para com o seu cliente, seja para os contratos que você recebe. Pode quebrar um negócio. Tu observa isso quando tu verifica a saúde financeira da empresa, que tu vê a documentação, tu consegue ver a questão da falta do contrato ali como um das questões? Existe bastante a informalidade. Existe Porque não bastante a sabe exatamente o que é que informalidade. vai entrar, quando entra, né? Imagina para um extremo. Estou com inadimplência e eu não consigo cobrar o cliente porque eu não tenho um Não tem o contrato. E contrato eu faço o que escrito. agora? Ou então o cliente resolveu sair. Ah, mas tem que pagar a multa. Onde é que está escrito isso? Sai mais caro, né? Sai muito mais caro, Sob né? todos os aspectos, verdade. Então, contrato é extremamente importante. Eu me preocupo bastante com isso. Muito, viu? Uma empresa consegue ter lucro sem previsibilidade ou segurança jurídica? Até consegue, mas é Uhum. pura sorte. Sorte, né? E o que eu costumo dizer é o seguinte: dizer e provar matematicamente é que lucro não é sorte, lucro é método. Você precisa ter um método para você ter lucro, né? Imagina que fosse um funil. Você coloca a receita na boca desse funil, na boca de cima desse funil, e o que é que vai sair no fundo? O lucro. Mas, tá, Luiz, entendi. Isso é simples, ficou claro. Mas se está saindo pouco lucro e você está colocando bastante receita ali naquele fundo, tem alguma coisa entre a entrada e a saída, certo? Tem alguma coisa entre a entrada e a saída. E essa coisa eu chamo de gestão. E para você fazer gestão, você precisa ter método. Eu sempre converso aqui com os colegas que vêm que o empresário mais inteligente é aquele que trabalha com prevenção, que se cerca de bons profissionais, seja no direito, seja um contador, seja um consultor financeiro, que ele consegue estruturar o negócio dele, deixar ele forte para que ele cresça realmente saudável. Quando falta algum desses personagens,
geralmente tem uma fragilidade ali no negócio, né? Sem dúvida. Tem uma máxima que eu já escutei e repito, que assim, não economize no seu advogado, não economize no seu contador, certo? Por quê? Se você economiza em um desses dois, você pode, tomara que não, mas você pode se dar muito mal. E eu acrescento, não economiza no teu conselheiro de gestão. Sim, Imagina o certo. seguinte, todo mundo vive numa bolha. Eu vivo na minha bolha. Sim, Como é que eu furo essa bolha? Eu furo com pessoas que não estão na bolha, concorda? sim. Então, assim, poxa, eu não estou analisando o número, ou estou analisando números, eu só analiso dessa maneira. Então, busca um parceiro para te ajudar. Ele não vai ver aquele número com emoção. Sim. A emoção, às vezes, ela atrapalha um pouquinho. Trazer a verdade do Vai que trazer você a verdade, trabalhado, né? exatamente. Até quando você vê assim, quando você não tem essa delimitação nos contratos, você faz um lançamento, você não sabe de quem é o livro, de a autoria daquele produto, você não determina ali de o quê, de quem, né? Então ali Perfeito. vai interferir tanto na questão do faturamento quanto do lucro. 100%. Imagina o seguinte, interfere no faturamento, interfere no gasto, interfere no lucro, Sim, por consequência, total. né? E eu volto a dizer, o lucro é um método. Não é só você receber e você pagar. É o que você está recebendo, por onde você está recebendo, de quem você está recebendo. E pagando, o que é que eu estou pagando? Por onde eu estou pagando? Qual é a forma que eu estou pagando? Isso tudo interfere e muito no lucro. Ó, muito, muito. Não é, é, é simples, é recebi menos do que eu paguei. Sim, É simples assim, mas existem nuances nesse recebi e paguei que muita gente não consegue enxergar. total. Qual é o erro mais grave que uma empresa comete quando trata o financeiro só como um departamento de pagar boletos, né? Porque, como você falou, você tem que estruturar, você tem que ter um projeto, tem que ter uma pessoa para observar, para falar a verdade. Exatamente. O erro mais grave é eu não sei, eu sou surpreendido com a necessidade de pagar uma conta que eu não tenho dinheiro. O que que você, quando isso acontece, o que é que eu faço? Das duas, uma, eu aporto ou eu vou recorrer ao mercado. Se eu tiver condição de aportar, maravilhoso. Se eu não tiver condição de aportar, como eu não me programei para eu recorrer, para eu comprar dinheiro é caro. E aí eu conheço, Filó, empresas que, por não terem essa gestão, por insistirem em não fazer gestão, em não ter um conselheiro, não ter uma pessoa que as auxilie, tem uma empresa que eu conheço que ela faz a antecipação de 85% dos seus recebíveis. O que é que isso no bom cearense está falando? Vende o almoço para comprar a janta. Né? Imagina o seguinte, todo mês tu começa zerado. Tu não tem uma previsão de quanto é que tu vai receber. Tu não consegue se organizar. Tu tem que, poxa, começou o mês, pronto, agora é guerra. É guerra porque vão chegar as contas e será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou conseguir arcar com a folha do dia 5? E se tem uma coisa que tira sono de qualquer empresário, é a folha do dia 5. Com certeza. E se a gente pensar em 2026, em relação à agência de marketing, com produtores e tal, eu acho que a grande palavra é estruturação, né? Você se estruturar, se organizar, porque tem muita coisa que vai acontecer em 2026, uma reforma tributária, que vai mexer tanto no faturamento quanto no lucro, e vai, eu acredito que seja muito importante você se estruturar, porque o amadorismo não tem mais espaço nesse mercado. Né? A gente tem um cliente lá no Rio, é uma empresa, um grupo de 29 anos, né? E a mãe tá passando para o filho. Sim, E ela falou o seguinte para mim, Luiz, eu resolvi lhe contratar porque eu entendi que a minha empresa não duraria mais 29 anos da maneira que eu trouxe até esse dia de hoje. A gente precisa profissionalizar a nossa gestão, eu preciso saber exatamente como é que está a minha empresa, mesmo se eu não estiver vendo. Eu preciso entender, enxergar a minha empresa através dos números. da longevidade, né? Eu estou falando de empresa de 29 anos, o fundador consciente disso. Então, o que você falou assim, hoje não tem mais espaço para o amadorismo. Até tem bastante espaço para o amadorismo, mas Tem, não tem longevidade, não tem tem. duração. Aí você vê uma porção de empresa, imagina, 60
algo em torno de 64% das empresas que são abertas no Brasil não sobrevivem ao quinto ano de vida. Por que será? Sustentabilidade, É, né? se fosse a minha avó aqui conversando com você, eu diria, não tem tutano, não tem Não tem substância. substância. Tá entendendo? Então é esse o ponto. Qual é o primeiro sintoma, então, que aquela empresa não está indo bem? Eu começo a atrasar pagamento. Começa a atrasar pagamento e isso começa a virar normal. Tem um segundo sinal que é muito preocupante. Assim, preocupante no nível hard. Eu começo a me desfazer de bens para colocar na empresa. Ontem à noite eu conversei com uma pessoa que tem duas lojas no centro aqui. Ele falou o seguinte: Luiz, você acredita que eu já coloquei consórcio aqui na empresa, já me desfiz de carro, tô para me desfazer de uma casa. Isso é muito grave. Está dizendo o quê? Amigo, existe um negócio que não se paga e você, ao invés de resolver o problema e Tá buscar a brincando. causa, você está só tampando o sol com a peneira. Você está só cavando ainda mais o buraco. Porque é uma falsa ilusão. Imagina, você vender um carro. Imagina o carro do dito popular atualmente de 100 mil reais. Sim. Você botar 100 mil reais na empresa e não dar Não resolver, né? sustentação, não resolver o problema, é muito grave, não é não? Muita coisa. Então, assim, você começa a atrasar contas, a tua operação começa a não se pagar e você começa a colocar bens na empresa. Mas se tem um dono de empresa assistindo a gente aqui, tem chance dele se resgatar? Sem dúvida alguma, eu diria para você o seguinte: eu já dei a chave aqui. Fluxo de caixa. Você precisa dominar o seu fluxo de caixa. Existe a possibilidade, e ela não é remota, de você recompor, você reconquistar a sua empresa. Agora, vai exigir muita energia, vai exigir muito esforço e vai exigir, acima de tudo, muito emocional, disciplina. Por quê? Porque é dureza. É dureza você precisar, dói muito. É dureza você precisar fazer com que entre mais dinheiro e você precisar gastar menos e você precisar fazer com que as pessoas trabalhem muito mais sem serem remuneradas a mais por isso. É um dispêndio de energia absurdo, mas é possível. Tem um caso de uma cliente nossa, que ela foi cliente nossa, né? Ela tinha uma dívida, quando ela chegou pra gente, ela tinha uma dívida de 240 mil reais. Cobrador na porta o tempo todo, ligando todos os dias. Eu falei assim, tem jeito. A gente pagou essa conta em 3 meses e meio, quase 4 meses, certo? Agora, eu falei para ela o seguinte, tu precisa ter emocional para isso. A gente vai fazer um planejamento, vamos dizer assim, amigo, é o seguinte, me pague isso. Cara, eu não consigo te pagar isso aqui hoje. Eu vou te pagar R$ 2 amanhã, R$ 2 semana que vem, R$ 2 na semana que vem. Mas não é, foi assim só. Eu sei, mas é assim que eu consigo lhe pagar. Eu falei para a cliente, e a gente precisa honrar isso. Porque aí nós vamos ter a confiança desse fornecedor. Assim a gente fez. Ela segurou a bronca ali por esses 3 ou 4 meses, certo? Pagamos todo mundo. A empresa saiu dessa situação e começou a ter lucro. Recuperou a reputação, né? Porque o mais Recu- caro de uma empresa é a reputação. Quando ele começa a não pagar boleto, inevitavelmente a reputação vai para a lixeira, né? Exatamente. Então, quando você recupera a reputação, você está no jogo. Quando você perde a reputação, Muito bom. você sai do jogo. E se tu tivesse que deixar assim, olha, todo empresário deveria ter o quê estampado no quadro no escritório da Boa. empresa? Sem pensar, lucro é método. Você precisa olhar para isso todo dia. Amigo, lucro é método. E se tu fosse deixar aqui dois ou três conselhos para tentar com a empresa que está com dificuldade, quem sabe se não é uma coisa incomum no nosso país. Não, não é. Se tu pudesse, assim, olha, um conselho, algo assim, não te conhece ainda, mas já está conhecendo, vai seguir o Luiz, vai entrar em contato, mas se tu pudesse dar uma ajuda, assim, no âmbito geral, três conselhos que um empresário do digital, que geralmente começa pequeno e vai crescendo, Certo. deve observar para não chegar nesse ponto aí de ficar com a corda no pescoço. Perfeito. Número um, os números são seus amigos. Esse é o primeiro conselho. Não tenha medo de conversar com eles. Essa é uma causa muito grande de falência, tá? Uhum. Os empresários têm medo de olhar para o número. Então, os números são seus amigos. Não tenha medo de conversar com eles.
Eles vão te falar só a verdade. Número 2, uma vez que os números são teus amigos, queira eles por perto. Anote tudo que você gasta, anote tudo que você recebe. A velha caderneta. Caderneta. Eu recomendo um sistema, mas se É, você uma não boa tem um ideia. Eu tô sistema, brincando. vai numa planilha. Se tu não é É, familiarizado com isso, não tem problema, vai num o papel, importante é se mas organizar, né? anota tudo. Por quê? Porque a partir dessa anotação você consegue, conselho 3, fazer minimamente um fluxo de caixa que vai te responder por quanto tempo a empresa fica viva no mercado, e você consegue fazer um funil do lucro, que é aquela demonstração que vai dizer quanto que tu gerou de caixa, de lucro verdadeiramente para o teu bolso todos os meses. Então, recapitulando, o número é teu amigo, uma vez que ele é teu amigo, conversa bastante com ele, anota tudo, tem ele próximo. E 3, olha para ele através do fluxo de caixa e do funil do lucro. Fantástico. Eu sempre aprendo com o Luiz. Eu acho que todo mundo de casa deve ter gostado. Queria agradecer muito a tua participação. A gente já vinha conversando, bora, Luiz, falar no podcast, mas esse é um vídeo dando palestra no Brasil inteiro. Coisa boa. Difícil, Obrigado. né? Deu certo agora. E assim, aqui é um espaço, está aberto. Sempre que você quiser vir, foi um prazer te receber aqui, tá, Muitíssimo Luiz? obrigado, Fila, foi excelente. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído com vocês de alguma maneira, no sentido de estamos chegando à reta final do ano, então repensa nisso, repensa sobre como é que tu trata o teu número, de como é que você lida com ele, melhor dizendo, e aproveite isso aqui. Isso aqui é um canal que vem muita gente boa aqui, você consegue absorver muitas coisas, e nota, coisa que a gente fala aqui, a gente cobra. Né? E aqui está sendo falado de graça. Então, aproveita isso. Tem uma frase que fala o seguinte, Filó: para a mente preparada, tudo é aula. Sim. Então, para quem está assistindo a gente, capta aquele insight, poxa, isso aqui eu não estou fazendo, eu vou passar a fazer. Abrir a mente, Abre né? a mente. Eu acho assim, quem é empreendedor tem que ter a mente aberta para estar sempre aprendendo. E para quem é de casa, compartilhe esse podcast com seus amigos que são donos de agência, que tem outras empresas que eles são empreendedores e que precisam escutar um pouquinho sobre essa aula que o Luiz deu para a gente aqui sobre lucro. E compartilha, curta bastante e até a próxima.